cara não pode ficar em paz mais não nessa internet, parceiro. Se eu soubesse que a internet era assim, desse jeito, tão tóxica. Se eu soubesse que a internet era tão perigosa assim, desse jeito. Quem tem que entrar na internet de jeito nenhum. Eu não sabia que a internet era assim não, parceiro. Tão ruim. A internet é bom por um lado, mas por outro o cara, ó, só se queima, parceiro. A internet é tão tóxica, eu pensava que não era assim não. Neste momento, o Instagram do Luva de Pedreiro diz somente que ele é criador de conteúdo digital e tem o site ali dele, o canal, né? Também conseguimos identificar que o Luva de Pedreiro parou de seguir o seu empresário, ou ex-empresário, Alan Jesus. Em compensação, o empresário continua seguindo ele. Fala minha tropa, galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, eu não fui hackeado não, porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. E a equipe que eu tô são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar. E as marcas que eu tô aí, eu vou concluir os trabalhos que eu fechei, eu vou trabalhar, concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí. Receba, nunca se esqueça do receba. Sim, caraca, graças a Deus, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém, valeu minha tropa, tá ligado, nós somos brasileiros. E para piorar ainda mais a situação do Luva, foi divulgado que para se livrar do seu antigo empresário, ele precisa pagar 5 milhões de reais. Ou seja, ele está preso por contrato, o que é um peido para quem já tá cagado por inteiro, não é mesmo? Aconteceu a audiência de conciliação do caso Luva de Pedreiro, a começar pelo Luva de Pedreiro, o garoto Irã Ferreira, que tinha marcado presença na audiência, porém chegou na hora, ele não estava lá. E aí, por outro lado, o Alan Jesus compareceu, e o fato do Irã Ferreira ter confirmado presença e não ter aparecido no momento deixou a juíza do caso um pouco contrariada. O Alan, junto com seus advogados, não aceitou essa proposta e continuou propondo a quantia de 20 milhões de reais. Aí, a multa, que é de 5 milhões e 200 mil reais, ficou para trás dessa história, né? Mas a equipe do Alan Jesus alega que esses 20 milhões seria, além da multa, também uma propensão do que seria o contrato com Luva em 4 anos. Então assim, ele fez uma perspectiva. A juíza do caso, Flávia Almeida, decidiu dar uma sugestão. E aí ela sugeriu que o acordo fosse feito com o pagamento da multa de 5 milhões e 200 mil reais, mais os valores dos contratos fechados pelo Alan Jesus, os 50% que a equipe do Luva já estava oferecendo. A equipe do Alan Jesus, junto com ele mesmo, balançaram. Eles iriam aceitar a proposta. Agora iremos para um processo judicial, onde a equipe do Luva de Pedreiro vai tentar a anulação completa do contrato, alegando que o Irã Ferreira não tinha a menor escolaridade para assiná-lo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou advogado. Antes de tudo, se inscreve no meu canal, curte, comenta e compartilha. E hoje eu vou falar sobre o caso do Luva de Pedreiro. Para começar, eu vou te falar qual foi o tipo de contrato firmado. Possivelmente, ou seja, muito provavelmente, o contrato feito foi um contrato de agência, que está lá no Código Civil e fala o seguinte, no caso do Luva de Pedreiro, contratou um agenciador, né, através do contrato de agência, para prospectar negócios envolvendo direito de imagem, com grandes marcas e etc. Nesse contrato, a pessoa que foi contratada, ela atua em nome do Luva de Pedreiro, ou seja, ela vai buscar contratos, negócios, enfim, vai procurar trabalho para ele. Possivelmente, o que a internet tem observado, e muita gente observou, que o Luva de Pedreiro tem feito inúmeros contratos, até com a Amazon Prime Video, e o seu padrão financeiro não se alterou. Eu vejo até vários memes falando o que aconteceu, enfim, uma situação bem exótica, eu diria, ante a influência do Luva de Pedreiro. E aí, essa semana, eu ouvi dizer que houve uma rescisão desse contrato, e a internet e vários sites estão reportando, falando que o Luva de Pedreiro vai pagar indenização milionária. Vejamos bem. A depender da forma dessa contratação, essa multa pode ser afastada. Vários artistas já rescindiram seus contratos. Quem não lembra da Anitta, que rescindiu com a empresa que começou com ela? Gustavo Lima também fez a sua rescisão e pagou suas multas. Mas
Nessa situação do luva de pedreiro, a depender do contexto, que lá no Código Civil fala que se tiver tido erro, fraude, dolo ou coação, esse contrato é anulável. Se o contrato for anulado, a multa deixa de existir. Então, qual é o próximo passo? O que é que vai acontecer? Eu acredito que isso vai se resolver com um acordo, porque, considerando a situação fática, possivelmente houve algum tipo de intercorrência na execução desse contrato, deixando luva de pedreiro em situação ruim. Então vamos lá. Por que a multa era unilateral? Quem estava colocando dinheiro em quem? O empresário. Você entendeu? O outro quer sair. O que o Luva perderia se aquele empresário saísse e outro pegasse? Nada. O risco é tudo do cara. O risco é do cara. Então, quando você coloca aquela é justamente para que outra pessoa não venha e venha garfar. Que é o que aconteceu. Você tem que colocar uma multa para, senão, no meio do caminho, alguém fala assim, vem para cá que eu te dou umas condições melhores, blá, 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 blá. Aí a pessoa vai e você fica chupando dele. Então, se o empresário larga dele, o que ele ia perder? Nada. Ia perder o quê? Contrato? Não. Cara, alguém ia chegar lá e falar assim, ia ter 10 na fila falando assim, vem. E aí, será que o Luva de Pedreiro consegue anular o seu contrato com Alan de Jesus se ele assinou um contrato totalmente desproporcional por inexperiência ou até por necessidade? Sim, se for realmente esse o caso, a lei permite isso. Artigo 171 do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 2, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. E a definição de lesão está lá no artigo 157 do Código Civil. Ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, se ele ajuizar uma ação e o juiz entender que ele assinou um contrato totalmente desproporcional por necessidade ou até inexperiência, esse contrato pode ser sim anulado. Porque o caso do Luva de Pedreiro é um caso em 1 milhão, entendeu? Ele fez um vídeo despretensiosamente, esse vídeo ganhou o coração da massa e ele se tornou um fenômeno por causa da sua simplicidade e por causa dele ser uma referência e ser um exemplo das pessoas comuns, né? Do jovem pobre de periferia ou do interior que absorveu a cultura brasileira ao seu máximo, ama futebol e ele virou um símbolo do homem comum, né? Que é um símbolo que as pessoas amam, porque a maioria das pessoas são pessoas comuns. E é legal ter uma referência de alguém comum entrando no sucesso. É algo positivo, é um momento catártico da sociedade, onde a gente consegue colocar um ídolo que é realmente uma pessoa simples e comum e carismática e é isso. As pessoas querem ver autenticidade, ele é autêntico. Hoje a gente está no mercado da internet, que é o mercado da autenticidade. As pessoas estão fartas e cansadas de um conteúdo planejado e robótico e marqueteiro, onde as pessoas elas se moldam para passar a melhor imagem possível, para ser aquilo que ela acredita que as pessoas querem ver, porque a verdade é que as pessoas enxergam que elas estão está sendo vendidas a ela uma mentira. E aí quando chega o Luva de Pedreiro, que é um cara espontâneo, autêntico e verdadeiro, as pessoas conseguem ver através disso e isso é muito cativador. E isso explica um pouco do sucesso dele. E, infelizmente, esse mundo de negócio é um mundo complicado, né? Tem muita gente com interesses e eles querem só se aproveitar dos outros ao máximo possível. E foi o que aconteceu. A ponto de botar o nome dele na placa. Isso não, nada disso. Se aproveitou demais da situação. Mas não sabe aquela coisa, tipo assim, eu vou ganhar não só com ele, mas de repente alguém vai falar, pô, quem é o cara que tá agenciando o cara? Então o cara é pica. Até porque ele tem a noção que o hype passa e passa rápido. Claro, e ele vai continuar. E aí eu fui o cara que fez, então deixa eu aparecer para quando... Os próximos já me procuram. E eu acho que o menino não vai... Eu não consigo ver ele gerando tanto engajamento, porque a galera gostava do quê? Do cara pobrezinho, do cara que falava errado, pedreiro, do cara que usava a luva ao contrário, você entendeu?
que era uma coisa inusitada, que era uma coisa que você fala, porra, é aquele brasileiro que vai lá, que não desiste, super humilde, super ali que você fala, caraca. Na hora que você começa a plastificar demais... Mas o povo também não gosta de ver assim, porra, a evolução, pô, olha o cara como é que tá agora, é uma inspiração. De novo, vamos lá. Eu já tenho uma resposta. A internet eu vira acredito o quê? que não. A internet vira o quê? Não é assim? Fulano salvou fulano, que salvou fulano, que salvou fulano. Daqui a pouco vai acontecer uma outra merda, um cara muito engraçado, entendeu? E vai falar, caralho, apareceu... Porque o Brasil, cara, é cheio de artista, cara. O Brasil é cheio de luva de pedreiro perdido em todo quanto é lugar. Daqui a pouco vai aparecer um outro que os caras falam, cara, esse cara é muito mais engraçado. Ele é muito mais diferente. É que o que aconteceu foi um trabalho muito bem feito para cutucar as pessoas certas. Isso não acontece por acaso. Isso não acontece por acaso, a gente sabe disso. O material chegar na mão das pessoas certas, repercussão, organicamente, cara, é muito difícil. É muito difícil. É com absoluta perplexidade e profundo lamento que a ASJ, empresa com vasta expertise no segmento de marketing esportivo, recebe algumas notícias publicadas na imprensa, que infelizmente destacam informações levianas, apuradas de forma seletiva, sem compromisso algum com a verdade dos fatos. A SJ e Luva de Pedreiro, com uma trajetória de sucesso até aqui, possuem contrato com vigência até o ano de 2026. Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão. Até o presente momento, a ASJ não recebeu qualquer comunicação formal e/ou notificação a respeito de eventual tentativa de rescisão do Luva de Pedreiro. A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar a quebra de exclusividade. De qualquer modo, instado a se manifestar ou demonstrar a regularidade de seus atos, a ASJ o fará com muita tranquilidade, abrindo a quem de direito todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário. Por fim, manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá. Cordialmente, Alan Jesus, CEO da ASJ. Que jovem não gostaria de estar na posição do Luva de Pedreiro? Um jovem que nasceu pobre, mas simplesmente fazendo o que gosta, jogando futebol e postando vídeos nas redes sociais, ele conseguiu não só fama, mas muito dinheiro e reconhecimento ao redor do Brasil e até alguns lugares ao redor do mundo.